Eu vou tentar. Olá, já tá chamando, a gente já tá ao vivo. Boa Você noite. fica pronto? Boa noite, gente. Estamos boa aqui esperando noite. vocês, hein? E hoje, na nossa live semanal com o tema... Crenças e artrite. É isso? Muito bem, Artrite. crenças e artrite. Oi, Luísa, seja bem-vinda. Boa noite, Luísa. Boa noite. Bom, então nós vamos começar. Quem começa a falar sobre artrite? Fala você. Bom, o que é artrite? O que é artrite? Artrite é uma inflamação nas articulações. É isso? Muito bem. Muito bem. E nós temos Que causa bastante dor, viu, gente? Alcione. Tem a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, né? Sim, autoimune. A própria artrite mesmo, ela é uma doença, é uma situação, né? Não é para chamar de doença. Que ela é uma doença que tem que se tratar o sintoma, né? É uma doença que tem dificuldade para você ficar livre dela, né? Por Pelo isso menos dos métodos tradicionais, mas a gente sempre tem novidades aqui para trazer algumas coisas diferentes, né? A gente pesquisa bastante, né? Entre várias áreas diferentes para poder ajudar no tratamento, de tornar a nossa vida mais confortável. Pois é. Bom, eu acho que é bacana a gente falar um pouco primeiro, assim, o que prejudica, né? Eu trouxe o que prejudica na alimentação a artrite. Aí é o de sempre, né? É o de sempre. Adivinha, se vocês adivinharem o que prejudica... O que prejudica a inflamação? Porque é uma inflamação, né? O que prejudica? Alimentos inflamatórios. Vamos lá? Sal... Açúcar, alimentos industrializados, gordura saturada, que mais? Carne vermelha. A carne vermelha, inclusive, agrava gota. Agrava gota, não é gota que a gente tá falando aqui. Eu sei, mas já tá relacionado sim com gota. Sim, verdade. Assim. Os enlatados, que você já falou, né? Os processados e os ricos em sódio, que é Sabe sal. como é que chama a gota? Também é de artrite gotosa. Artrite gotosa. Ixi, que não é gostosa, é gotosa. Tá engraçado hoje. Hoje tá terrível. Tava fazendo palhaçada antes de começar. Tá muito danado hoje. Bom, então nós falamos já os de sempre, né? Que a gente fala toda hora, que é alimento, que nós trabalhamos a parte integrativa, quântica, multidimensional, e que a gente tem que estar vendo o que a gente coloca para dentro do corpo. Então, esses alimentos que prejudicam a saúde como um todo, principalmente em excesso. E aí, é interessante a gente falar, eu acho que já sobre os alimentos que auxiliam o processo de inflamação da artrite, porque tem muitas crenças aí para eu falar hoje. Tá. Então, eu acho que é bacana a gente falar sobre os alimentos que auxiliam. Então, alimentos ricos em ômega 3, que são o peixinho do mar, né? O peixinho do mar, aquela... semente de linhaça, semente de chia, né? A castanha do Pará, a castanha de caju, castanha do Pará ou castanha do Brasil, né? Tem lugar que vende como castanha do Brasil. Que mais? Deixa eu ver. Minha cola, gente. Minha cola. Acho que é isso. Vitamina, frutas cítricas também. Eu ia falar também. Aí tá aqui alho e cebola. Alho e né? cebola. Que são anti-inflamatórios. Sim. É bem legal aquela nossa receitinha do alho, né? Que é bom também, aquela que a gente faz. Gente, é extremamente complexa. Se vocês tiverem... Só que não é saborosa, mas Não é saborosa. Principalmente se você for beijar... Mas é assim, é bem complexa. Anotem aí. Tá? Anota a receitinha do Pega alho. uma folha de papel amasso. Olha, gente, papel amasso. Quem sabe o que é papel amasso tem mais de 30 anos, gente. É simples. Pega um copo de água, pode ser uma garrafa de água e coloca... Meio litro, né, de água. Pode ser um meio litro, pode ser 1 litro, não importa. Você coloca uma boa quantidade de água e você coloca alho dentro da água. Dá uma cortada, corta descasca no meio, descasca e corta no meio. Vai passar a criar aquele sabor do alho para água, mas é muito poderoso. É um excelente anti-inflamatório. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai usava isso quando ele tinha Aliás, dor. gota. Meu pai tinha gota, ele usava E não só para isso, bastante. né? A gente usa para gripe, para aumentar a imunidade. Que anti-inflamatório, gente. Um anti-inflamatório e maravilhoso. E um antibiótico também. E aí você vai... Foi longe agora, né? Eu não sei se o longe é o papel amasso, deve ser. Ele tá muito bagunceiro hoje. Não se entrega. Tá muito bagunceiro. Então,
Vamos lá, então vamos fazer nossa receitinha caseira. Meio litro de água. Coloca 3 dentes de alho descascado, cortadinho naquela água. Deixa ali um pouquinho bebido e depois vai tomando essa água deliciosa. Vai tomando Mas de é golinho. muito, muito bom. A gente usa Mas se você achar que bastante. tá muito forte, você diminui a quantidade de De alho alho e ou aumenta aumenta a quantidade de água. Porque ele também, o efeito é bom. Sim. E aí, as frutas cítricas, que também são muito boas, Sim, né? excelente. São anti-inflamatórias, é muito importante. Então é legal tomar suco de laranja natural, né? Que ajuda. Fora as outras frutas Sem cítricas, né? açúcar, né? Não, é natural, né? Acerola, né? Frutas cítricas em Acerola, geral. que uma acerola vale por 10 laranjas. Entendeu? E fibras. Fibras. Ah, as fibras, gente. Ele e as fibras. Sou apaixonado pelas fibras. Vocês vão ver que, basicamente, com exceção dos peixes, né? Todos esses alimentos que a gente está falando têm fibra. Né? Todo alimento vegetal tem fibra. E a fibra é muito legal também para inflamação, também para aumento da imunidade, também para reforçar a nossa microbiota, deixar ela mais saudável, deixar o nosso organismo mais, como é que eu vou falar, mais eficaz. As frutas vermelhas, hoje ainda eu fui comprar minhas frutinhas, meu berry, meu goldberry, todos os cranberries para Sim, fazer os berries, né? para comer com meu açaí, né? Sim. Então, as frutas vermelhas são muito boas. E os alimentos ricos em selênio. Relembra aí as pessoas quais são os alimentos ricos em selênio. Gente, em selênio, os mais importantes, né, mais comuns, a castanha do Pará, que é a mais rica em selênio, né? Tem o selênio no ovo, para quem come ovo, você tem também. E tem no pão francês, gente. Olha só que interessante. Pão francês tem selênio. Tem outras coisas Tem, exatamente. Mas tem o selênio também. Com moderação, né? Com Eu equilíbrio. não sou muito a favor Você é a favor do quê? do pão francês. Não, mas tem selênio, tem selênio. Tá. Mais alguma coisa que você quer falar? Selênio não. Nem dos alimentos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem uma outra coisa que foi colocada, a questão também para artrite. É interessante a pessoa se ligar no peso, tá? Porque quanto mais a gente está mais pesado, mais sobrecarrega as articulações. Então, se você puder, com o acompanhamento de um profissional habilitado, você trabalhar com alimentação mais equilibrada e também com exercícios físicos leves, né? De acordo com a sua condição, passando por exames, tudo certinho, né? Com precaução, mas ajuda bastante. Vitamina D também é muito importante você tomar sol. Como a gente fala sempre, não precisa estar sol, basta você estar ao ar livre, já ajuda bastante, tá? Então são todos são hábitos que ajudam no tratamento, para atenuar os desconfortos, né? Tudo isso aí é interessante a gente ter esse hábito de fazer esses procedimentos, né? Fantástico. Bom, a gente inverteu hoje, né? Falou um pouco primeiro aí dos alimentos e tal, porque com relação às crenças, quando a gente fala de artrite, então a gente tem as crenças, os processos de crenças, né? Lembrando, crença é tudo aquilo que a gente acredita, gratidão. Crença é tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente coloca como verdade, tudo aquilo que está como verdade no nosso consciente ou no nosso inconsciente. Então pode vir de nós, pode vir dos nossos ancestrais, pode vir de outras pessoas, de experiências nossas. Então, a artrite, ela tá muito... artrite, osteoartrite, artrite reumatoide, psorática, tá tudo aí. Ela tá muito ligada a questões de rigidez. Então, eu imaginava. Pessoas que foram criadas com famílias, pais, mães, famílias muito rígidas e tomam essa necessidade da rigidez, de sempre estar certo, de fazer o certo, de ser impedido de errar, de qualquer desvio, traz muito essa questão da artrite, então da gatilho na artrite, tá? Da gatilho fortíssimo nessa alimentação da artrite. A Priscila entrou aqui, Priscila.
Outra coisa também que alimenta, outra crença que alimenta e dá gatilha eu tenho medo de depender do outro. Então, até pela própria rigidez, né? Até por sempre querer estar certo, o outro não vai estar correto, não vai saber cuidar de você e etc. Então, tem esse medo da dependência do outro, de depender do outro. Então, tem uma dificuldade até em pedir ajuda, tem uma dificuldade em flexibilizar. Você lembra do meu pai? Sim, Meu pai tinha sérios problemas de articulação, né? Meu pai tinha gota, tá tudo relacionado. E ele tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Ele não gostava. Não gosto de precisar de FDP nenhum, ele falava. Ele falava na íntegra, né? Que eu não posso falar. Mas ele falava isso sempre. É um mantra do meu pai, né? Que não queria depender de ninguém. Sim. Então ele tinha essa dificuldade de pedir ajuda. Ai, aconteceu. Pois é. Então, aí a gente tem as questões... então, verificar muitos programas de crítica e de autojulgamentos. Então, quando a pessoa não tem uma flexibilidade, uma flexibilização, tá alguém demais. escrevendo em uma língua diferente aí. Tá, seja bem-vinda. Ela tá dizendo que ela tem dificuldade com o português, né? Acho que é isso Mas que ela nós quer estamos dizer. te entendendo, tá? Sim, aqui. Seja bem-vinda. Pode se expressar. Pode falar. Então, quando tem muitas questões de autojulgamento, de se autojulgar, isso dificulta e isso contribui para a artrite. Então, eu atendi uma cliente essa semana, muito querida, que eu falei muito para ela, olha, toda vez que você for falar algo ou pensar algo sobre si mesma, respeite 3 vezes, porque você é uma pessoa tão íntegra, tão correta, mas que não aceita nenhum desvio em você, não aceita nenhuma falha, então você se julga tanto. Então, quando a gente fala em julgamento, nós não estamos só falando do julgamento do outro. Aliás, se tiver que julgar alguém, é melhor julgar o outro do que julgar você. Ah, com certeza. Não são 24 horas por dia se julgando. A gente não deve julgar ninguém, mas se você se auto-julga, esse auto-julgamento é um programa de muita crítica. Então, acaba se criticando demais e acaba também criticando o outro. Então, isso também contribui para a artrite. Então, fique muito atento com relação a isso. Outra questão é ser capaz de ouvir a opinião do outro. Lembra aquela primeira parte que eu não posso pedir ajuda para ninguém, né? Então, essa flexibilização de saber que o outro tem algo a nos dizer não prejudica só os ouvidos, né? Nós fizemos a live de crenças e ouvidos, prejudica também as suas articulações, porque a pessoa tem dificuldade de flexibilizar, de se dobrar, de receber, de ouvir, de saber que o outro tem algo a dizer, de ser capaz de ouvir, de ser capaz... Ai, tem uma coisa assim muito forte que me veio até da educação antiga, que é choro contido. Olha só, choro contido, emoções guardadas, ele afeta a tireoide e afeta também as articulações. Então, sabe aquela coisa de engole o choro? Caramba, né? Como a gente escutou isso, né? Foi, engole nossa geração escutou bastante, né? Então, engole o choro para todos, isso vale para todos. Homem não chora, sim, né? Então, essa questão dos nossos pais vinham de uma rigidez que eles já vivenciaram dos pais deles, né? Era a forma como eles sabiam educar, então falava para engolir o choro. Então, esse choro contido, essa emoção guardada contribui para a artrite. Olha isso aqui, que interessante. Então, a pessoa que tem artrite, que está com um processo de artrite, ela precisa aprender a liberar a dor com facilidade. E aí a gente não tá falando da dor da inflamação, a gente tá falando da dor das emoções. Dor emocional, né? Dor emocional. Então, calou, guardou, engoliu esse choro ou engoliu essa dor, não colocou para fora, então se inflamou. Entendi. Né? Então, A Cidinha falou que engoliu muito choro. Engoliu muito choro. Engolimos, viu, Cidinha? Engolimos.
É verdade. Então, isso era típico, né? Então, de 50 anos para trás, isso aí era algo que era incentivado, né? Aliás, era uma questão de força. Você ser capaz de não chorar significava que você era forte. Sim. Né? Então, olha isso aqui. Então, ser capaz de colocar essas emoções para fora, viver sem permitir, então aprender a viver sem permitir que as emoções do outro, que as dores do outro, que a rigidez do outro invada o nosso espaço e nos paralise, nos impeça. Olha como eu falei que hoje tinha muita coisa, olha quanta coisa que tá ligada à inflamação, né? E inflamação são muitas emoções, né? Então, se permitir, a pessoa precisa ter a crença de se permitir ter os próprios pensamentos, porque como vem com essa rigidez também, então eu posso ter meus próprios pensamentos e respeitar os pensamentos dos outros, mesmo que sejam divergentes dos meus. Tá trabalhando com a questão da opressão, a questão da flexibilidade, né? Isso. Porque quando a gente se sente oprimido ou não tem dificuldade de escutar a ideia do outro, você se retesa, né? Você se endurece, aí, nossa, ataca tudo quanto é articulação. Então tem questões aqui, ó. Isso pode colocar, e depois quem tem aí por questões de artrite, inflamações, né? Coloca, até trouxe, tá? Coloca isso escrito no seu papelzinho, cola para você ler essa frasezinha que é uma afirmação que a gente vai trazer como download, mas você também, assim como a gente faz afirmações que estabelecem crenças negativas, né? A gente deve fazer afirmações para expandir as crenças positivas. Então, principalmente, gente, né? por então, favor. Olha só. Força não está na rigidez, e sim no fluxo. Essa é a frase para quem tem artrite. Então, é parar de lutar. E não é assim, eu vou perder minha força, então eu não vou lutar pela vida, não. É lutar de conflito, sabe? Dessa coisa do conflito. Então, guarda a frasezinha aí, ó. Força não está na rigidez, e sim no fluxo. Na flexibilidade. Então, eu me permito fluir, me permito estar nessa flexibilidade. Por isso é o que eu falei para uma cliente muito linda, né? De que eu falei assim, você é corretíssima, você é muito correta, você é muito honesta, mas respire 3 vezes antes de falar de você e antes de se julgar, né? Para poder trazer flexibilidade, para poder flexibilizar. Flexibilizar não é ser desonesto. Flexibilizar é se abrir para possibilidades, para soluções criativas. Nossa, isso é fundamental, né? Isso. Então, quais são os sentimentos, as emoções enraizadas, guardadas aí em pessoas com artrite, né? Chorar por dentro, sensação de culpa e de não ser bom o suficiente, hostilidade para consigo mesmo e acaba sendo hostil com as outras pessoas e pelo fato de não ser flexível, né? Então só pode ser daquele jeito. Muitas sensações de ressentimento, de se ressentir e de ressentir dificuldades ou aqueles que não fazem do seu jeito, às vezes se ressente por acreditar que não fez com boa vontade e é só porque a pessoa faz diferente de você. Então, a própria Vianna Stibal, que também é uma naturopata, para quem não sabe, a Vianna Stibal é a fundadora da técnica do Theta Healing, ela fala muito também, ó, do alho, do cálcio, do complexo B, do extrato de semente de uva, eu adoro, né? Pra gente poder utilizar, magnésio, né? Então, a gente até falou de alguns alimentos, né, com isso, dos ômegas 3, 6 e 9. Ela fala do suco de cenoura, que é muito bom para artrite, você tomar o suco de cenoura. E as vitaminas C e E. Então, aqui a gente trouxe as dicas do Kleber e também essas percepções. Se alguém quiser na live também fazer perguntas, vocês podem fazer. Se a gente não souber responder, a gente anota e responde depois. Responde depois, mas se a gente souber, a gente fala na hora, hein? Não é? A gente pesquisa só para responder, porque a gente adora pesquisar. A gente tem a nossa cola cerebral aqui, que a gente pesquisa no cérebro, não se é? aparecer. Bom, e com isso ficou aí essas dicas para vocês. Então, como a gente não pode faltar, vou trazer os downloads de sentimento para a gente trazer essas flexibilidade, né? Essa capacidade de ser flexível
Então eu vou pedir para vocês, alguém quiser perguntar, coloque aí, no finalzinho a gente olha. Então fecha um pouquinho os seus olhos. Isso, se senta confortável. Faça algumas respirações presentes. Lembrando que toda vez que eu peço para vocês para fazer download de sentimentos, você deve falar sim, verbalmente, para que esse campo informacional chegue até você. Então você me permite trazer download de sentimento que você sabe o que é flexibilidade pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando, que é possível você ser flexível sem perder a sua identidade. Sim. Você sabe como, quando, que é possível você ser flexível, trazendo mais facilidade para sua vida. Sim. Você sabe como se abrir para possibilidades de ouvir o outro. Sim. E que o outro tem algo a te dizer. Sim. E que você pode ouvir o outro e manter a sua verdade. Sim. Que você pode ouvir o outro e utilizar as informações que foram ressoantes para você. Sim. Que você sabe como se abrir de forma flexível para novas soluções criativas. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem julgar a si mesmo, a si mesma. Sim. Que você sabe como, quando que é possível e permitido você ouvir o outro com amorosidade. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem se misturar, sem se envolver com os pensamentos dos outros, Sim. com as crenças dos outros, Sim. com os condicionamentos dos outros, Sim. com as emoções dos outros. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem permitir que os outros te deixem doido, doida. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido viver o seu dia a dia se acolhendo. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você ter os seus próprios pensamentos e continuar ouvindo as pessoas que você ama. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você ouvir as pessoas que você ama e manter a sua identidade. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem alimentar a rigidez. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem alimentar o medo de depender. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem alimentar o medo de receber algo de alguém. Sim. Que você pode receber cuidados sem precisar ser dependente ou codependente. Sim. Você sabe como viver o seu dia a dia sabendo que a sua força está na sua flexibilidade, nas suas possibilidades. Sim. Que você pode deixar e largar a luta desnecessária. Sim. Ok. Uau. Muito forte, né? Hoje foi uma avalanche de hoje eu falei que era. Gratidão! Gratidão a todos e todas que estiveram aqui conosco. Ontem eu estive na TV, no programa Fronteiras da Ciência. Em breve eu vou passar o link, ainda não está disponível lá no canal do YouTube, mas até sexta-feira estará disponível para vocês assistirem, para quem não nos assistiu. Daqui a pouco nós vamos pro clube de leitura. Terceiro encontro. E muito, muito importante. Eu falei no programa de TV, nós vamos ter 4 eventos, nós temos mais de 30 eventos, né? Mas eu anunciei 4 eventos, a gente vai ter uma palestra fechada, gratuita, falando sobre os comportamentos do novo humano e a abundância e o dinheiro e o relacionamento. É gratuita, é via Zoom, é fechada, não vai ficar gravada, não vai ser disponibilizada, precisa se inscrever e é gratuita. Não perca, venha participar, porque assim como nas lives nós fazemos alguns trabalhos emocionais e energéticos, nas palestras fechadas, nos eventos fechados também. Nós vamos ter uma palestra presencial aqui no nosso espaço, que vai ter um valor simbólico de R$20. Então também é uma oportunidade de estar conosco, se você é de Santos. Então também entre em contato, manda um WhatsApp para poder se inscrever. São Vicente também pode, viu, gente? De Santos, São da Vicente, Baixada Santista. Já veio gente de São Paulo aqui, eu veio de São Paulo, verdade. palestra. Então você que é da Baixada Santista, isso aí. vem aqui, é uma oportunidade, são vagas limitadas. Nós vamos ter um evento maravilhoso no dia 3
de Setembro. setembro, que é um evento para os novos passos para a transformação da humanidade, que vão estar em 3 profissionais. Vou estar eu, o Leandro, que é um amigo muito querido, que vai trazer o movimento do Qigong, a Cris Hassuma Toshiko, que também é uma querida, que foi aluna nossa, que é uma excelente profissional, que está atuando muito bem aí como terapeuta também, falando de metacupuntura, então vai trazer assuntos diferentes. É um evento em trio. E agora, a parte do Leandro do Qigong, que nós vamos fazer os 3 no mesmo dia, já está lotada. O Leandro é mestre em yoga, né? Mestre. Então já está lotado, já lotou, mas a gente ainda tem vaga para os outros 2 eventos. O valor também é bem simbólico. Então não deixa de participar. É uma oportunidade, é gente. uma oportunidade. E nós vamos relançar o Cocri e Manifeste, que foi um evento assim que a gente lançou há 2 meses atrás e que as pessoas deram só depoimentos de manifestação e mudança e transformação material, física na vida delas. E eu vou relançar esse evento. Ele é online, ao vivo, e tem várias partes gravadas, são processos fantásticos. Então, também não fique de fora. E tem muita coisa que a gente faz, além dos atendimentos terapêuticos. E, enfim, né? Além das lives de segunda. Então eu tenho recebido muitas mensagens, hoje mesmo com a lojinha, né? Que a lojinha tem movimentado. Ainda, gente, nossa, como eu gosto de você, eu vou até comprar um produto para poder receber, mudar a minha vida. Compre produto sim, mas participe das oportunidades gratuitas também que a gente tem, que toda vez que eu vou na TV, eu lanço uma oportunidade gratuita. Então, venha. A Luísa tá aqui contando que vai ser top, que ela já se inscreveu nos 3, conseguiu garantir a vaga dela. E até semana que vem. Até breve. Até mais. Isso aí, nos acompanhem, compartilha, se inscrevam, fala pra todo mundo. Conte o que é bom, a gente precisa espalhar. Porque assim é. Arro. Nossa, a gente não combinou, hein? Falamos juntos. Hein? Até mais. Até mais. Beijos.